E se a Primeira Guerra Mundial nunca tivesse acontecido? Essa pergunta parece simples, mas a resposta reescreve todo o século XX. A Primeira Guerra Mundial é frequentemente chamada de a guerra que acabou com todas as guerras, mas na prática ela foi a guerra que criou o século XX. 17 milhões de mortos, 4 impérios destruídos, fronteiras redesenhadas, revoluções, ascensão de ditaduras e 20 anos depois, uma guerra ainda mais devastadora. Mas e se nada disso tivesse acontecido? 28 de junho de 1914, um atentado em Sarajevo mata o arquiduque Franz Ferdinand. Em poucas semanas, a Europa está em guerra. Mas e se aquele carro não tivesse feito a curva errada? E se o atentado tivesse falhado completamente? E se a cadeia de alianças nunca tivesse sido ativada? Vamos explorar esse mundo alternativo, peça por peça. Sem a Primeira Guerra Mundial, os grandes impérios europeus não entrariam em colapso simultâneo. O Império Austro-Húngaro provavelmente continuaria existindo. Sim, ele tinha problemas internos, nacionalismos crescentes, tensões étnicas, mas impérios lidam com crises há séculos. Reformas graduais poderiam ter acontecido, autonomia para algumas regiões, federalização, algo parecido com o que a Grã-Bretanha fez com o Canadá e a Austrália. O Império Otomano não seria desmontado da forma abrupta que conhecemos. Ele já estava em declínio, é verdade, mas sem a guerra não haveria ocupação britânica e francesa. Não haveria acordos secretos dividindo o Oriente Médio. Talvez o império se fragmentasse lentamente, dando origem a estados mais orgânicos, com fronteiras que respeitassem realidades étnicas e religiosas. E o Império Russo? Sem a devastação da guerra, sem a fome extrema causada pelo esforço militar, a Revolução Bolchevique de 1917 talvez nunca tivesse acontecido. O czar Nicolau II era fraco, sim, mas reformas políticas já estavam em andamento desde 1905. Sem a guerra para radicalizar a população, a Rússia poderia ter evoluído para uma monarquia constitucional ou uma república moderada. Sem a queda desses impérios, o século XX seria irreconhecível. Sem a Primeira Guerra Mundial, não existiria o Tratado de Versalhes. Sem Versalhes, a Alemanha não enfrentaria a humilhação nacional que abriu espaço para o extremismo. Não haveria hiperinflação de 1923. Não haveria a narrativa de traição que Hitler explorou tão bem. Isso não significa que a Alemanha seria perfeita, mas significa que alguém como Adolf Hitler, um veterano de guerra traumatizado, obcecado por vingança, provavelmente nunca teria encontrado terreno fértil para ascender. A Segunda Guerra Mundial, da forma como ocorreu, dificilmente existiria. Talvez houvesse outros conflitos regionais, talvez tensões entre grandes potências resultassem em guerras menores, mas a destruição em massa, os campos de extermínio, as bombas atômicas, 60 milhões de mortos, provavelmente não. Sem a guerra, fronteiras não teriam sido redesenhadas às pressas por diplomatas em Paris. A Polônia talvez não tivesse sido recriada, ou teria surgido de forma gradual, negociada. A Tchecoslováquia e a Iugoslávia, estados artificiais criados para conter nacionalismos, talvez nunca existissem, ou teriam nascido de processos internos, não de imposições externas. A Irlanda ainda poderia ter conquistado independência, mas sem o contexto da Guerra Mundial, a transição teria sido diferente. E o Oriente Médio? Completamente irreconhecível. Sem o colapso do Império Otomano, não haveria o Acordo Sykes-Picot, aquele pacto secreto entre britânicos e franceses que traçou fronteiras retas no mapa, ignorando tribos, etnias e religiões. Não haveria Iraque como conhecemos, não haveria Síria com suas divisões artificiais, não haveria Líbano multiconfessional criado por decreto francês. Talvez surgissem estados árabes mais orgânicos, talvez o império se fragmentasse em regiões autônomas, talvez houvesse guerra, mas guerras locais, não guerras alimentadas por potências externas dividindo petróleo e influência. E Israel? Sem a Declaração Balfour de 1917, feita em plena guerra, o movimento sionista teria seguido outro caminho, talvez mais lento, talvez negociado, ou talvez nunca tenha se concretizado. Muitos dos conflitos que definem o Oriente Médio hoje talvez nunca tenham existido. Sem a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos provavelmente não teriam se tornado a principal potência global tão rapidamente.
Eles já eram ricos, já eram industrializados, mas foi a guerra que os transformou no credor do mundo. Foi a guerra que deslocou o centro econômico da Europa para Nova York. Sem isso, a Europa continuaria sendo o coração político e financeiro do mundo, por mais algumas décadas. Londres, Paris, Berlim, Viena ainda seriam as capitais que importavam. E a União Soviética? Provavelmente nunca teria existido. Sem a Revolução Bolchevique de 1917, não haveria Guerra Fria, não haveria mundo dividido em blocos ideológicos, não haveria Vietnã, Coreia, Afeganistão nos moldes que conhecemos. O século XX teria sido menos ideológico e talvez menos violento. Muitas inovações nasceram da necessidade da guerra: aviação militar, rádio, medicina de emergência, indústria química. Até mesmo a linha de montagem em massa foi acelerada pelo esforço de guerra. Sem a Primeira Guerra Mundial, o progresso tecnológico seria mais lento, mas talvez mais estável, talvez mais voltado para o civil, não para o militar. Aviões teriam levado mais tempo para se popularizar, mas quando chegassem, talvez fossem mais seguros desde o início. Antibióticos como a penicilina talvez tivessem sido descobertos mais tarde, mas o desenvolvimento médico seguiria outros caminhos. O mundo seria menos avançado tecnologicamente, mas talvez mais humano. Mas haveria paz? Não necessariamente. Evitar a Primeira Guerra Mundial não significaria evitar todos os conflitos. Significaria apenas que outras decisões, em outros momentos, moldariam o mundo. Talvez houvesse uma guerra entre Alemanha e Rússia nos anos 30. Talvez o Império Otomano entrasse em declínio nos anos 20, gerando guerras regionais. Talvez nacionalismos explodissem de outras formas. A história não é feita de guerras inevitáveis, ela é feita de escolhas. A Primeira Guerra Mundial não era destino, foi consequência. E ao entender isso, percebemos algo ainda mais importante. Se decisões criaram aquele mundo, decisões continuam criando o nosso. Este foi Decisões que Mudaram o Mundo. Nos próximos vídeos, vamos explorar duas novas fases desta jornada histórica. Ou entraremos no caminho que levou à Segunda Guerra Mundial, analisando como Versalhes, a Grande Depressão e a ascensão de Hitler moldaram o conflito mais destrutivo da história, ou mergulharemos no Oriente Médio moderno, explorando como decisões tomadas após 1914 criaram os conflitos que ainda vemos hoje. Se você quer entender como o mundo chegou até aqui e como ele poderia ter sido diferente, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a história não é apenas o que aconteceu, é também o que quase aconteceu e o que ainda pode acontecer. Até a próxima!